Olá pessoal, tudo bem? Falando aqui do 32º Congresso de Medicina Ortomolecular, entrevistando alguns amigos que estão participando do congresso. E eu estou aqui com o André. O André foi um colega, a gente se conheceu no curso de longevidade saudável, foi acho que 2014, exatamente. Naquela época eu já tinha ficado um pouco impressionado, porque quando eu conheci o André ele estava um pouquinho fofinho, e aí ele me contou a história dele, né? Que ele disse, não, mas eu já perdi, nem sei quantos quilos você tinha perdido até 2014. Naquela época, perto de uns 40, uns 35, 40 tinha quilos. Tinha perdido uns 40 quilos. E hoje eu fico feliz que cada congresso que eu encontro o André, ele sempre vem me contar que ele conseguiu perder mais, né? Hoje encontrei ele aqui e falei, pô, mas o cara vai largar a medicina, vai virar modelo. Tá quase nesse nível. Quantos quilos você perdeu no total, André? Samuel, desde que eu comecei a jornada, cara, e já são 10 anos de jornada, tá? São 66 quilos. Né? É quase o meu peso. Quase seu peso. Quase o meu peso que ele perdeu. E assim, pensa bem, o André é médico, passou por uma faculdade que deu todo o conhecimento aí, quer dizer, era para dar o conhecimento em relação à saúde, mas como faculdade de medicina a gente sabe que a gente aprende muito mais em relação à doença, né? E aí você pergunta assim, pô, mas o médico, né? Como é que o médico está obeso? Porque o médico não pode estar obeso, né? A realidade que a gente encontra hoje é justamente o inverso, né? A gente vê na nossa classe profissional, talvez as pessoas mais doentes. E você estava dentro desse grupo aí. Você me contou um pouco da tua história, sei que você, antes de começar esse emagrecimento definitivo, você tinha feito várias tentativas, né? E o tentar é justamente o que decreta o fracasso, né? Porque tentar é uma chave cerebral muito fraca, né? O que você conta para nós a tua história, assim, o que você fez para emagrecer nesse tempo todo? Teu tempo lá de efeito sanfona, conta um pouquinho para nós aí, porque tem muita gente que segue o canal que está em sobrepeso, me escreve pedindo dicas, vamos ajudar esse pessoal aí. Na verdade, o que acontece? Eu sempre fui acima do peso, desde pequeno. Eu já cresci, sempre fui a criança gordinha, sempre fui a criança que na aula de educação física não queria subir na balança com medo que hoje é bullying, né? Mas da tiração de sarro. E aí você tem os altos e baixos, entrei na faculdade foi uma época que eu ganhei muito peso, não sei, por vários motivos, e ansiedade e aquela vontade de se formar. Já me formei num peso bem acima. Mas o engraçado é que, assim, depois de me formar, fiz nutrologia bem acima do peso. Isso em 2006, quando a nutrologia ainda engatinhava, eu trabalhava muito mais em hospital. E a minha história, na verdade, de iniciar a perda de peso começa com uma foto. Uma foto que eu vi, e hoje ela é minha esposa, e naquela época nós éramos namorados, e eu falei para ela, nossa, essa foto, como eu saí gordo na foto, né? Ela falou assim, não, você é assim. Eu falei, não. Não é possível que essa pessoa que está aqui nessa foto seja eu. E a partir daí eu comecei a tentar mudar essa história, porque isso é uma coisa que a gente vê até com os psiquiatras, e o que a gente estuda do paciente, daquela coisa da gente não se enxergar realmente quem a gente é. E eu já passei por isso, porque realmente não me enxergava da maneira que eu era. Mas a partir daí me deu esse estalo, esse start, e eu comecei a tentar perder peso de qualquer maneira. Então a primeira coisa que você vai fazer é, vou fechar a boca, vou fazer exercício e vou tomar remédio. Funcionou? Funcionou por um tempo, até que eu não sei o que funcionou. Se o remédio, exercício, fechar a boca, na verdade provavelmente foi um conjunto de fatores, porque você sai da inércia, qualquer coisa que você faça, você vai ter um resultado, mas é aquela coisa que você falou, é aquele resultado que não é um resultado definitivo. Resultado que é ilusório, mas que para mim, no primeiro momento, funcionou. E fui tentando, aos poucos, modificar o estilo de vida, fui tentando mudar minha alimentação, mantive de lá para cá uma coisa, os exercícios eu consegui manter. Para um cara que nunca gostou de exercício, estou há praticamente 11, 12 anos na prática de exercício regular. E aí eu fui tentar, sem ter um objetivo, né, Samuel? Que é uma coisa assim que
as pessoas se cobram e quando vão no meu consultório hoje me cobram e eu não cobro delas, é resultado definitivo. Elas cobram que sair do 0 e chegar no 100. E foi uma coisa que eu nunca me cobrei, que eu acho que é por isso que dá certo. Eu vivo todos os dias e eu fui colocando isso como pequenas metas. Nunca me coloquei metas grandes e isso foi me ajudando. E eu fui perdendo peso. Quando a gente se conheceu, eu já estava 70% dessa caminhada na qual eu cheguei hoje, mas sempre, como tudo na vida, você tem os altos, você tem os baixos, a gente passa por perrengues, a gente passa por dificuldade em casa, no serviço, etc. E são coisas que acabam atingindo o nosso... até porque quem sempre foi obeso e sempre colocou as emoções em cima do alimento, a gente acaba colocando e acaba tendo esses altos e baixos, mas foram coisas que eu fui aprendendo. Uma coisa muito importante que eu aprendi na minha vida é que o meu emagrecimento, e foi quando essa chave virou de novo, e foi quando eu acho que eu consegui entender que a coisa só vai funcionar para mim de uma maneira definitiva, quando eu aprendi realmente que o meu emagrecimento tinha que ir de dentro para fora. Porque eu sempre trabalhei comigo e com os outros, emagrecer de fora para dentro, né? Então, bloqueia. A gente sempre fala o não, né? Você não pode comer, você não pode fazer, você não deve fazer isso. E o não é sempre uma coisa, sempre essa palavra não, essa negatividade, traz uma defesa em cima da gente mesmo, e o paciente acaba agindo na defensiva. E essa continuidade da perda de peso, essa manutenção da perda de peso, eu consegui entender quando eu falei, não, eu vou ter que ser de dentro para fora. Quando eu quiser que a coisa aconteça, quando eu entender como o meu corpo funciona, quando eu entender qual é o meu real objetivo, qual a minha vontade até onde eu sei que eu posso chegar, até onde eu quero chegar, aí a coisa vai funcionar. E aí o negócio começou a fluir melhor. Até 2014, 2015, eu ficava muito nessa fase de perde um pouquinho, ganha um pouquinho, perde um pouquinho. E a partir daí eu estabilizei num peso, né? E a gente sabe até por estudos em relação a valores calóricos, set point de peso, que a gente sabe que isso existe. Então o nosso metabolismo, nosso organismo, ele vai tentar de uma maneira ou de outra bloquear a perda de peso por várias vias metabólicas, que a gente estuda muito isso, mas apesar das vias metabólicas lutarem contra, eu acho que a cabeça, eu acho que o mental é o que acabou regendo sobre o físico. E quando eu consegui colocar isso, externar de fora para dentro e conseguir aprender a comer bem, quando eu consegui aprender a fazer exercício nem a mais e nem a menos do que eu fazia, porque muitas vezes você começa a fazer muito exercício, começa a querer exagerar em um dos lados e você vê que a coisa não funciona. Quando eu consegui aprender a me equilibrar, então são palavras que eu consegui ao longo do tempo, que é o equilíbrio, que é comer bem. E a última palavra, que é a palavra que me rege hoje, que de um ano para cá, foi quando eu dei um outro estirão de perda de peso, que a palavra para mim hoje que é a mais forte é propósito. Eu entendi hoje qual que é o meu propósito, o que eu quero da minha vida. A gente sem propósito, a gente não consegue fazer nada. Seja na perda de peso, seja de qualquer parte da nossa vida, profissional ou pessoal, se a gente não tiver um propósito real, uma vontade de fazer e alcançar aquilo que você realmente sente que você precisa, você não chega lá. Você vai batalhar, você pode até ganhar uma batalha, você ganha outra, perde outra, mas para você conseguir chegar no seu final e vencer essa guerra, e no meu caso, essa guerra da perda de peso, foi, acho que realmente essa virada de um ano para cá, quando a palavra propósito entrou na minha mente, eu consegui entender o real sentido dessa palavra, né? E aí a coisa começou a surgir realmente dentro para fora e começou a ficar mais fácil, começou a ficar mais prazeroso, começou a ficar mais fluido. Toda essa mudança que eu venho tentando fazer, que eu comecei a fazer há 11, 12 anos atrás. E é por isso que eu acho que hoje eu cheguei num peso e cheguei num estágio que eu acredito que ainda posso chegar mais para frente, não tenho pressa de chegar, é outro ponto importante, mas eu tenho um propósito. O meu propósito de vida e propósito daquilo que eu quero para mim. E aí chega, né, na data de hoje, a gente sentado aqui conversando e falando sobre essa minha caminhada. Bonito, né? Emocionante. E, André, você concorda com isso que cada vez está mais claro, que a obesidade ela é uma doença que não tem cura? Que a pessoa ela vai ter que lutar contra isso para o resto da vida? Porque eu vou te dar a minha opinião. Certo. Tá? Eu tenho pacientes que vieram obesos.
eu emagreci eles muito, uma história linda como a tua, e que passaram 5, 6 anos tendo esse estilo de vida, se exercitando, alimentação maravilhosa. E no primeiro momento em que houve um problema, uma perda muito grande de um familiar, ou a empresa entrou em concordata, falência, a comida voltou a ser a fuga, né? Isso eu já vi muitas vezes acontecendo, e eu gosto de fazer o meu paciente entender isso dando um alerta. Eu sempre digo para ele, ok, você está magro, você venceu, mas você tem que estar sempre vigiando o teu cérebro, porque a obesidade ela vai estar te acompanhando. Esse teu gene, essa tua tendência a engordar mais fácil, esse teu sentimento de sensação prazerosa que a comida te dá, isso está em você. Você simplesmente anestesiou isso, sumiu, porque é como uma droga, né? Se você tirar a cocaína, o crack da cabeça do paciente por 1, 2 anos, ele não vai mais lembrar aquela sensação, vai viver muito bem até que ele prove novamente aquela droga e resgate aquele mecanismo todo de recompensa cerebral. Isso, como você, não os teus pacientes, você como um ex-obeso, como você enxerga isso? Você concorda com o que eu estou falando? Não? Cara, assim, eu acho que é uma coisa que eu quero não acreditar, eu não acho que a gente aprende que realmente a obesidade não tem cura, mas eu acho que a gente tem que mudar isso. A obesidade tem cura. E por isso que eu volto a falar. A cura, ela não é você que vai me curar, não sou eu que vou te curar. A cura está dentro de você, né? A cura está dentro de mim. Realmente, assim, a gente sabe, não vamos nem falar da parte metabólica, né? Dos mecanismos hormonais, dos mecanismos que a gente tem metabólicos dessa recuperação de peso. A gente sabe, os estudos mostram que quem emagrece, 85% dos pacientes que perdem peso têm reganho de peso, 30% dos pacientes que inclusive fazem cirurgia bariátrica têm reganho de peso, ou seja, o problema não está no estômago, né? Se a gente for pensar, vamos falar de cirurgia bariátrica, é uma pessoa que ela faz uma amputação, ela tira um pedaço do próprio corpo para tentar resolver um problema que muitas vezes ela não resolve o problema, porque o problema não está no pedaço do corpo, o problema está na cabeça. Então, eu quero crer que a obesidade tem cura. Ela precisa ter cura. É uma doença multifatorial, uma doença de difícil controle, mas eu hoje trabalhar com isso e trabalhar isso dentro de mim, e viver isso todos os dias, virar para você e falar que eu trabalho com uma coisa que não tem cura, eu acho que é uma coisa que eu não acredito. Eu sei que pode parecer uma coisa muito, né, meio fora do padrão que eu estou falando, mas eu quero crer e eu quero fazer um dia e trabalhar em cima de uma doença que tem cura. Para mim, toda doença tem cura, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar. Volto a falar, é de dentro para fora. Se a gente conseguir trabalhar o nosso mindset, se a gente conseguir trabalhar o nosso entendimento, se a gente se gostar mais, se a gente se compreender mais, concordo com você que pode ser que lá dentro, lá no fundo, qualquer válvula de escape, qualquer gatilho que você possa ter, a comida vai ter como uma recompensa, mas eu acho que se a gente conseguir trabalhar isso bem, a gente consegue tirar isso, eliminar isso, e aí a gente pode falar depois de com o peito cheio e falar, a obesidade tem cura. É um trabalho fácil? Não. É um trabalho, vai ser um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho multidisciplinar. Não é só fazendo dieta, entre aspas, não é só falando para o cara toma esse remédio, ou toma esse comprimido, ou faça essa injeção, ou faça a cirurgia, é mudança de hábito. E a mudança de hábito, eu acredito que a médio e longo prazo, se a gente compreender isso, ela pode ter cura. Então, eu quero que o dia que eu encerrar minha carreira, falar, vou me aposentar hoje, eu quero falar, eu me aposento hoje, mas com a obesidade sendo uma doença curável. Vamos fazer uma analogia aqui e puxar um pouquinho? Talvez para a obesidade ser vista como uma doença curável, ela precisa de um medicamento que seja tomado todo dia. Sim. E esse medicamento é o teu propósito. Exatamente. É acordar todo dia e tomar essa cápsula de manhã, essa cápsula de vigília cerebral. Exatamente. E pensar o porquê que hoje eu tenho que fazer tudo bem, tudo direito e tudo certo, né? Por quê? Então, medicando todo dia... Isso eu falo para todos os meus pacientes. Eu no meu consultório, eu pego muito paciente obeso e muitas vezes obesidades mórbidas, né? Então super obesos, IMC acima de 40, 45, 50.
E geralmente são pacientes que são muito mais ansiosos para perda de peso, e são pacientes que muitas vezes vêm, inclusive, com doenças como diabetes, hipertensão, e são pacientes realmente que às vezes a gente tem uma necessidade mais rápida que fazer com que ele perca peso, porque a gente está entrando numa parte de risco de vida, não só numa parte de melhora de qualidade. Mas, independentemente de qualquer paciente, eu falo para eles todos os dias, eu acordo todos os dias, eu abro meu olho, eu falo o que eu tenho que fazer, vamos lá, eu vou tocar minha vida. Eu tenho vontade de comer tal coisa, eu sou ser humano, como qualquer ser humano, eu também tenho vontade de dar os meus deslizes, eu também tenho minhas vontades, também eu tenho minhas frustrações do dia, e que às vezes hoje a comida, o alimento, ele é fácil de você conseguir, você não precisa nem sair de casa. Hoje você pega qualquer aplicativo de celular, em 10 minutos você tem a comida que você quiser, o alimento que você quiser na tua frente. Mas é o propósito, é você acordar realmente de falar, cara, eu preciso tomar esse remédio hoje, meu propósito é esse, meu propósito eu vou mudar. Então hoje eu tenho que fazer exercício, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ser feliz, eu tenho que fazer as minhas coisas de uma maneira coerente. E é isso com que vai fazendo com que teu corpo, de dentro para fora, entenda que essas são suas reais necessidades, esse que é seu dia a dia, essa é a sua rotina, isso que faz bem para você. Né? O nosso metabolismo, e é engraçado que às vezes os pacientes imaginam isso, não trabalha em horário comercial de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, fim de semana você pode. Não, eu acho que é um trabalho de todos os dias, é sábado, domingo, feriado, é Natal, Réveillon, é Páscoa, não importa. Você tem que trabalhar realmente, mudar o mindset, você tem que mudar realmente o teu estilo, e para mudar estilo tem que ser todo dia, e para isso, volto a falar, é o propósito. A palavra mais importante, cara, é o que me rege hoje, acordar dá vontade de colocar no teto, pintar no teto do meu quarto, acordar, acender luz e falar, o seu propósito, é o propósito. A hora que você tem isso, eu acredito que quando as pessoas começarem a entender isso, a gente começa a falar de cura de obesidade. Pô, André, já que você está falando para um monte de gente e que muitos podem estar passando ou passaram por uma experiência parecida com a tua, vamos colocar, posso botar uma fotinho tua aqui? Você tem uma foto? Pode, posso à vontade, colocar? tenho. Quantos anos você tinha nessa foto aqui? Essa foto eu tinha 32 anos de idade. Quanto você pesava aqui nessa foto? 165 quilos. 165. 165 quilos. E totalmente desregrado, sedentário, morando sozinho. Então não tinha hora para acordar, não tinha hora para dormir, não tinha o que comer. Então era restaurante, fast food, tocando a vida. Já como médico, já como nutrólogo. E parece meio estranho, né? Mas já como nutrólogo. E hoje com esse peso a menos, só que com hábitos de vida diferentes, com menos massa gorda, mais massa magra, o exercício, etc. Mas essa acho que é uma diferença importante. Vamos colocar aqui, vamos finalizar colocando a fotinho do André aqui, a foto atual de hoje, então. Olha aqui, ó, com quantos quilos a menos aqui nessa foto? 66 quilos hoje. 66 e um quilos pouco mais de cabelo, que acho que não faz muita diferença. Meu irmão, peso. Parabéns. Obrigado. Saiba que eu te admiro pela tua luta aí, pela tua força de vontade. Obrigado. E por você ser um vencedor. E que você passe isso para os teus pacientes, porque é muito bonito quando você viveu isso, você fala com muito mais poder e credibilidade, né? Eu que agradeço, cara, e vou te falar, e muita coisa que de 2014 para cá, aprendi muita coisa com você também, muita coisa de dentro para fora, muita coisa de pensamento, e você é uma das pessoas que me ajudou indiretamente também a tentar mudar a minha cabeça. Eu que te agradeço também, cara. Brigadão, querido, brigadão. E continue contando comigo aí, que puder fazer para te melhorar, estamos sempre juntos. Obrigado, cara, obrigado mesmo. Abraço, André, sucesso e boa palestra para nós aí. Obrigado, para todos nós.